se opõe a Cristo. Desta feita, vamos focar exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus. E quando essa temática apresenta Jesus, o homem perfeito, podemos questionar: perfeito em que sentido? Perfeito em estatura? Perfeito em beleza? Perfeito em estrutura física? O primeiro homem que Deus criou, ele era perfeito, mas ele foi criado. Jesus não é criatura, ele não foi criado, ele foi gerado. É uma diferença. E como homem, ele traz a marca da perfeição sobre si na sua natureza humana. E o primeiro homem, Adão, ele perdeu aquele estado de perfeição que ele vivenciava numa dimensão edêmica, onde ele vivenciava a comunhão com Deus, um estado perfeito. Porém, o homem foi dotado de liberdade, a capacidade para decidir entre o bem e o mal, e ele fez a sua escolha, e ele se afastou totalmente da perfeição por meio do pecado. Então o pecado é que afasta o homem da perfeição, e o homem perdeu o estado de perfeito, e isso chamou de queda. E a partir daí, todos que foram gerados a partir de Adão, eles nasceram com a marca do pecado, já inclinados para o mal e movidos pela imperfeição da própria natureza pecaminosa. Porém, Jesus, o homem perfeito, não foi gerado por homem algum, pois todos os seres humanos estavam marcados pelo pecado. Então a geração de Jesus no ventre de Maria foi algo sobrenatural, para que não houvesse interferência humana e ele não trouxesse sobre si alguma marca de pecado. E aí Jesus é considerado o homem perfeito, não no sentido de estatura, de capacidade física, não é este o sentido que se aplica a Jesus, mas de perfeição moral, idoneidade, impecabilidade, um homem sem pecado. E nós vemos que no discurso de Jesus em Jerusalém com os judeus, no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 46, nós temos aqui uma afirmação do próprio Jesus, coisa que homem nenhum poderia dizer de si mesmo ou exigir. 8:46, Jesus diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós me convence de pecado? Quem poderia convencê-lo de pecado? Jesus, certa feita, quando lhe trouxeram, em João, no início deste capítulo, uma mulher que foi apanhada no ato de adultério, para que fosse punida de acordo com a lei de Moisés, e os que a trouxeram, já trouxeram infringindo a lei, porque exigia também a presença do homem, e perguntaram a Jesus o que deveria fazer com a mulher que foi apanhada em adultério. E Jesus, olhando para eles, disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A consciência de cada um foi ativada de imediato, a consciência de si que era pecador. Cada um foi percebendo o seu estado e largaram as pedras e abandonaram a mulher, Jesus, de imediato. Pois somente Jesus tem a capacidade de dizer: quem me convence de pecado? Essa perfeição no estado de justiça, moralidade, espiritualidade está em Cristo, mas ele era homem.
Então, Jesus, o homem perfeito. Quando tratamos de Jesus como homem, não podemos descartar da outra natureza, Jesus como Deus. E a nossa lição dará ênfase justamente na dupla natureza de Cristo. E o objetivo geral desta lição será clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós em sentido de natureza humana e não de pecabilidade. Ou seja, divino e humano. Ele era 100% humano e 100% Deus. Os objetivos específicos da lição nos diz que precisamos, número 1, expor a divindade de Jesus. Vamos trabalhar primeiro a divindade dele. Segundo, explicar a humanidade de Jesus, essa natureza humana. Terceiro, assinalar a perfeição de Jesus. Então, o nosso texto áureo da lição diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. O Evangelho de Lucas nos apresenta a narrativa do nascimento de Jesus, Maria vivenciando a gravidez, as contrações no ventre, o momento da gravidez, o nascimento do menino, as primeiras providências, enrolando ele em panos, o período de purificação da sua mãe de 7 dias por ter gerado um filho homem, conforme o capítulo 12 de Levítico, e o 8º dia, que era o dia da circuncisão, 7 dias de purificação da mãe, e o 8º dia a circuncisão do menino. E ele foi levado para ser circuncidado no 8º dia, que é uma pequena cirurgia que nós a conhecemos como fimose aplicada nos meninos, e como diz a palavra circum, que é em círculo, circum, e cisão, que é o corte do círculo, da glande do órgão genital masculino, a glande peniana. E Jesus passou por essa cirurgia como homem, como criança, como humano. Ele passou também por este processo. Logo após, ele foi levado ao templo em Jerusalém para ser apresentado e foi tomado nas mãos do Simeão. E passados os tempos, a Bíblia diz que ele era levado a Jerusalém ano após ano, porque a Páscoa judaica acontecia anual, uma vez por ano. E Jesus todos os anos ia para a Páscoa. E aqui narra um episódio muito importante que focaremos o nosso olho daqui a pouco nessa abordagem. A verdade prática da nossa lição nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Basta olhar para o textuário que diz assim: e crescia Jesus. Isso aqui fala de crescimento físico, né? Primeiro, em sabedoria, o crescimento natural, intelectual, em que a criança vai absorvendo através do dia a dia o conhecimento. Então, a sabedoria, ele foi crescendo. E em estatura, o crescimento físico dele. Intelectual, o crescimento físico. E em graça para com Deus e os homens. E aqui é o crescimento psicossocial de Jesus, em graça para com Deus e para com os homens. Quer dizer, era uma pessoa afetuosa, que tocava as pessoas. Alguns querem enxergar a graça aqui como um sentido de poder. Não, o sentido aqui é outro. Há outras traduções, que é em simpatia. É como ele tocava as pessoas, como ele atraía as pessoas desde cedo. Isso tanto diante de Deus e dos homens.
Então mostra que Jesus, ele vivencia uma dimensão natural no plano humano, físico. A Bíblia não mostra Jesus no seu período de infância realizando algum sinal, alguma maravilha, algo extraordinário, algum milagre, nada disso. Existem algumas literaturas não bíblicas chamadas de pseudos epígrafes. Pseudos quer dizer ou mentirosos ou falsos escritos, porque uma literatura não confiável que aborda um pouco sobre a infância de Jesus, inclusive descrevendo um menino Jesus capaz de dar a vida e tirar a vida. Se ele briga na rua com algum garoto, ele lhe tira a vida. Então, essas histórias não merecem confiança. Essas literaturas chegaram até nós, a literatura apócrifa, os pseudos epígrafos, mas porque elas vão de encontro à natureza do próprio Cristo. Elas vão de encontro à natureza que a Bíblia nos apresenta da identidade de Jesus. Por tais razões que essas literaturas nunca foram reconhecidas nem canonizadas pelos primeiros cristãos. Mas a verdade prática nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Como podemos afirmar que ele é igual ao Pai? Em que sentido? Em divindade. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. O apóstolo Paulo diz, literalmente, Filipenses capítulo 2, é um cântico da igreja primitiva e foi registrado para nós dessa carta. O apóstolo Paulo registra, versículo 5 em diante, Filipenses 2, 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento ou atitude, conforme traduz a NVI, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, a palavra aqui em forma de Deus é morfê, que é forma em grego, morfê tuteu, forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não exigiu, ele não tentou apegar-se a isso forçosamente, que era igual a Deus. Sendo achado em forma de Deus, embora ele fosse da forma de Deus, ele não exigiu isso na sua humanidade. E diz, o texto continua, dizendo assim, mas, versículo 7, aniquilou-se a si mesmo. A palavra aniquilou-se aqui, eskenosem em grego, quer dizer esvaziou-se, que aniquilar é destruir totalmente, né? Aniquilou-se a si mesmo. As outras traduções dizem esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Se no primeiro versículo, o 6 diz, em forma de Deus, morfê tuteu, ele agora vai assumir a forma de servo, que é skene. A palavra skene que aparece aqui, quer dizer uma forma mutável, uma forma que sofre mudanças. Enquanto morfê tuteu, a forma que não sofre mudanças, que não pode mudar nunca pelo fato de ser uma essência imutável. Então, sendo na forma de Deus, é morfê tuteu. Mas quando assume a forma de servo, é a palavra grega skene. E essa skene é uma forma que muda. Embora na língua portuguesa só temos uma palavra aqui, forma e forma. Em grego nós temos mais de uma. Então esse texto nos mostra que ele, sendo na forma, o morfê de Deus, da forma imutável de Deus, quando assume essa forma humana, ele não se deu o direito de exigir que era igual a Deus, mas assumiu uma forma
de servo, assumindo a semelhança dos homens. E essa forma agora é uma forma variável, mutável. Jesus foi um embrião no ventre de Maria. Jesus se transformou num feto. Jesus se desenvolveu e saiu feito um bebê. Foi amamentado nos seios de Maria. Cresceu naturalmente como toda criança, vivendo todas as dimensões de uma vida comum, natural. E passou pela adolescência. A Bíblia nos mostra ele com 12 anos conversando no templo com os mestres da lei. Ele não estava ensinando para eles, ele estava respondendo às perguntas deles e questionando-os. A Bíblia não diz que ele estava ensinando, ele estava dialogando, estavam admirados com as suas respostas, porque para a idade dele, ele estava bastante avançado, bastante treinado para assumir a vida pública como um judeu religioso. E isso aqui é tão importante porque Jesus, quando ele assume essa forma humana, esse esquema, ele sofre toda essa mudança natural que o ser humano passa. Jesus só não envelheceu porque a sua jornada de encarnação foi até os 33 anos de idade. Senão ele avançaria com a idade naturalmente, como ele vinha acontecendo no processo. Naturalmente, chegou até os 33. Então o texto áureo ele nos diz que ele é igual ao Pai e semelhante a nós na natureza humana, porém sem pecado. Ele nunca pecou. A carta aos Hebreus, capítulo 4, o escritor aos Hebreus nos diz assim, você pode acompanhar comigo, Hebreus capítulo 4, versículo 15, por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, em natureza humana, em tudo foi tentado, mas sem pecado, não pecou. A impecabilidade é uma marca da natureza de Jesus, porque ele nem foi gerado com pecado e nem pecou enquanto desenvolveu o seu ministério terreno. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Por que não são aparentes? Porque no início da igreja cristã, houve quem negasse a divindade de Jesus, dizer que ele tinha uma aparência física, que ele era apenas humano, mas não era divino, e houve quem negasse a sua natureza física humana, negando a sua encarnação, dizendo que é um corpo de aparência, mas não era, ele era apenas um espírito. Daí essa afirmação que sua divindade e sua humanidade não são aparentes, somente aparência, mas são reais e plenas. A introdução da nossa lição, ela está dividida em 3 capítulos. Após a introdução, Jesus, o verdadeiro Deus. Capítulo 2, Jesus, o verdadeiro homem. Capítulo 3, Jesus, o homem perfeito. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus, como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Eu não sei se tem perguntas em relação a esse tema, mas queremos deixar aqui uma abertura para o final, os irmãos fazerem suas perguntas no chat e a gente tentar responder. Os irmãos vão registrando aí.
O irmão Jonas Pacífico pede que as referências para ser colocadas no rodapé. Seria bastante interessante se os irmãos se pudessem registrar aí as referências bíblicas. Vamos pedir para o Eric estar registrando as referências. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Ele tinha um corpo físico palpável. O evangelista João, na sua primeira carta de João, capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, observe bem, eles viram com os olhos, testemunhas oculares, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Esse toque aqui é a ideia de apalpar, é algo físico, não era aparente, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha só, João, ele faz questão de enfatizar que viu, ouviu, contemplou e apalpou a palavra da vida. Então não há aqui uma fantasia, algo irreal, superficial, mas um corpo visível físico. No capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 14, ele nos diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. O que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Jesus, o verdadeiro Deus. Capítulo 1 da lição. O capítulo 1 está dividido em 3 tópicos: sua eternidade com o Pai, seus atributos, grandezas e perfeições, e esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Então, sua eternidade com o Pai, o Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Ele não somente é eterno, mas é o Pai da eternidade, conforme Isaías, capítulo 9, versículo 6. Antes de sua encarnação, ele estava com o Pai, e no Pai criou todas as coisas. Olha só, o evangelista João diz assim: no princípio era o verbo. A palavra verbo é a palavra logos em grego, que é traduzida por palavra. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, estava com, quer dizer ao lado.
Literalmente, essa expressão em grego é em arque, em hologos. No princípio era a palavra ou logos, ou verbo. E a palavra estava com Deus, em prós tonteon. Esse em prós, em direção a tonteon, ou seja, ele ficava face a face com Deus. Há uma tradução que diz: no princípio era a palavra e a palavra estava face a face com Deus. Aí ele continua e diz assim: e a palavra e o verbo era Deus. Ou seja, no princípio estava com Deus, duas pessoas distintas. No princípio ele era Deus, no princípio era o verbo. E o verbo estava ao lado, estava ou face a face, quero dizer. E o verbo era Deus. E não diz assim, que era um Deus, como traduzem as testemunhas de Jeová, colocam na sua Bíblia. Era um Deus, mas não está escrito assim, nem no grego, nem no português, nem tradução nenhuma, somente das testemunhas de Jeová, que adicionaram um artigo indefinido injustamente, contrariando as regras gramaticais da língua grega. Primeiro, no grego não existe artigo indefinido, para começar. Porque o texto não vai afirmar que eram deuses, já que são dois, porque aí seria politeísmo. Isso aí vai de encontro à palavra de Deus, que não existe dois deuses, nem três deuses, mas apenas um Deus subsistente em três pessoas. A palavra trindade não deve ser vista como três divindades, mas como triunidade. Três pessoas distintas em uma divindade. Então ele estava com Deus e ele era Deus. Então não é uma expressão solta, é uma afirmação categórica. Aí João diz: todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele é o instrumento pelo qual traz a existência de todas as coisas. No livro do Gênesis, Deus diz: façamos o homem. Então, o verbo lá é no plural, façamos. E aqui encontramos que todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, a existência do universo, da criação, de tudo que existe, não há nada, nenhuma partícula que exista no universo, uma partícula da milícula, pode existir ou estar lá sem que tenha a participação dele. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada que foi feito se fez. Ele é o autor da criação. Então a gente já vê que é um atributo divino aqui, o atributo da divindade, o atributo da criação. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Em João 1:4 está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. E está escrito também aqui que, versículo 9 do capítulo 1 de João: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Quer dizer, não há um homem que venha ao mundo que não dependa da luz da vida que vem dele. Todo homem que vem ao mundo. Logo, ele tem vida em si mesmo, conforme ele afirma no capítulo 5, versículo 16, e por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo. Perdão, eu estou lendo já um outro versículo aqui. Aqui no capítulo 5 do Evangelho de João,
quando ele diz assim, não é o 5,16, que ele tem vida em si mesmo. Nesse grande discurso, aqui no capítulo 5, versículo 26 e não o 16, é o 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. No capítulo 11 desse mesmo livro, ele diz para Marta, teu irmão há de ressuscitar. E ela diz, sim, Senhor, eu creio na ressurreição do último dia. Aí no versículo 25, Jesus responde, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ele é tanto a ressurreição quanto a vida. Nós temos aqui uma pergunta. Deixa-me ver aqui como está escrita a pergunta. Como se deu este equilíbrio entre as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina? Olha só, o apóstolo Paulo, em um corpo mortal, uma boa pergunta aqui do irmão Wellington Franca, O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, ele diz assim, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ele já disse que há um grande mistério em relação à encarnação de Jesus. Para nós dizermos como se dava esse equilíbrio, seria presunçoso tentar dar esta resposta, eu acredito, porque a Bíblia não nos dá uma amostra clara sobre isso. Simplesmente temos demonstrações que Jesus reage de forma natural como homem, e tem horas que ele reage como se fosse na dimensão espiritual da natureza divina, que somente Deus pode fazer e agir daquela maneira. Então, tem horas que nós encontramos Jesus dormindo no barco. É um processo natural do corpo físico cansado, colocar a cabeça na polpa do barco e dormir. Isso é muito comum. Temos um Jesus na cruz dizendo, tenho sede. Temos um Jesus sofrendo dores emocionais profundas no Getsêmani, a minha alma está angustiada até a morte. Um homem que pede para não morrer, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Temos um homem na cruz pregado, que no ápice da dor diz, Deus meu, por que me desamparaste? Temos um homem que pergunta, quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. Um homem que pergunta, onde o puseram? Como ele não soubesse onde estava Lázaro. Mas antes de chegar lá, ele disse, eu vou despertar Lázaro. E os discípulos pensavam que ele falava do sono e ele falava da morte. Na história da igreja cristã, aqueles que tentaram separar as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, incorreram numa heresia terrível.
Aqueles que tentaram enfatizar somente a natureza humana, como os ebionitas, e negar a natureza divina, eles incorreram numa heresia terrível. E todos estes foram excomungados da igreja, expulsos por conta de suas heresias. Já um outro grupo se focou somente na natureza divina e negou a natureza humana de Jesus. Já outros tentaram colocar entre a humana e a divina uma outra dimensão espiritual, o Logos. E todos eles incorreram em heresias, e ficou certo que a igreja nunca estabeleceria um limite para a natureza divina, ou um limite para a natureza humana, ou trazer uma resposta definitiva sobre isso. Então eu não ouso dar esta resposta. Eu confesso que o que podemos ver é que naturalmente Jesus age como homem, e naturalmente ele reage como Deus. E tem horas que ele reage como homem que pensamos que ele não é divino. E tem horas que ele reage como Deus que pensamos que ele não é 100% humano. Daí que algumas pessoas têm a dificuldade de entender como ele pode ser 100% humano e 100% Deus. As duas naturezas atuando simultaneamente no mesmo corpo. E não dá para separar isso. Quem tentou fazer isso na história da igreja incorreu em heresia. Esse entrelaçamento das duas naturezas. Se ele não fosse 100% humano, ele não poderia resgatar a humanidade do seu pecado, que está caída e condenada pela carne. Ele teve que sofrer na carne a condenação humana para fazer um sacrifício expiatório. Se ele não fosse 100% Deus, ele não poderia propor a redenção no homem. Então aí vem a ideia de teantrópico, tean de teós, Deus, e antropos, homem. O homem Deus e o Deus homem, teantrópico, teantropia, o ser teantrópico de Cristo. É uma dimensão muito sublime. E diz aqui, então, o atributo sendo Deus é imutável. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso aqui é imutabilidade. O texto não diz assim, Jesus Cristo foi, é e será, porque isso se aplica aos seres humanos. Foi no passado uma coisa, é uma coisa no presente, é outra coisa no presente e será outra coisa no futuro. Então o escritor sabiamente utiliza o verbo ser no presente. Jesus Cristo é no passado. O que ele quer dizer? Se ele é no passado e esse é presente, logo não existe passado para ele. Existe apenas eternidade. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Ou seja, a ideia de passado, presente e futuro é para nossa compreensão, mas ele é sempre o mesmo. É o que Deus diz para Moisés, eu sou o que sou. Ele não disse eu sou o que serei, ou o que fui. Eu sou o que sou. Ele é sempre presente, é um presente eternal. Então a ideia de imutabilidade, imutável, está aqui em Cristo. Ele é onipresente, Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem pode garantir uma presença dessa atravessando as eras? Somente quem tem esse poder de onipresença. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali
eu estou. Ele não diz assim, ali eu estarei, como uma possibilidade futurista. Ali eu estou. O que ele garante que quando as pessoas se reunirem, ele já vai estar lá. Há uma canção muito popular que diz, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E é verdade. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Não é ali eu estarei. Então Jesus, ele é onipresente. Ele estava no monte, orando, e seus discípulos em alto mar. E ele viu à distância os discípulos com dificuldades, remando contra a maré, vivendo um momento de desespero. O que ele fez? Simplesmente caminhou em cima das águas e foi ao encontro deles. O atributo de onipotência, aliás, onisciência, aquele que conhece todas as coisas. Esse texto aqui do Evangelho de João, capítulo 2, Jesus está em Jerusalém. E faz uma afirmação dessa. Jesus pegou um azorrague, é o início do seu ministério, e ele faz a primeira purificação do templo. Esse é o início do ministério. E tem a segunda purificação que é registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. João registra a primeira purificação. E quando ele começa a expulsar os cambistas, os vendedores do templo, os vendilhões, então alguém lhe questiona, com que autoridade, que sinal você nos dá para fazer isto? Se eu não vou dar outro sinal, a não ser que vocês vão destruir esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Como pode? Esse templo gastou 46 anos para ser construído, tu dizes que vai construir em 3 dias, e ele falava da sua ressurreição. E os seus discípulos só vieram entender isso depois que ele ressuscitou. Aí o texto continua e diz assim, versículos 24 e 25, do capítulo 2 do Evangelho de João. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Veja só, Jesus está em Jerusalém, dentro do templo, conversando com os judeus. Há uma invasão, que aquele é o período da Páscoa, o texto diz que é Páscoa, uma aglomeração gigantesca de vindo judeus de toda parte do mundo para cultuar na festa da Páscoa. E o texto faz questão de dizer que Jesus não confiava porque a todos conhecia. Já pensou? E versículo 25, que não necessitava de que alguém testificasse do homem. Via ser para ele, olha, esse homem é assim, esse não merece, porque ele bem sabia o que havia no homem. Só quem criou e conhece a sua criação e aonde chegou poderia afirmar uma coisa dessa. Ele sabia, conhecia todos e sabia o que havia no homem. Ninguém escapa do conhecimento dele. Ele olhou para a mulher e disse, olha, vai chamar o teu marido. Ela disse, a samaritana, eu não tenho marido. Disseste bem, tiveste 5 e o que tens agora não te pertence. Isso é coisa divina. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Tanto Apocalipse 1 e 8, que diz que ele é o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, o Pantocrator, o que detém todo o governo. Do ponto de vista humano, alguém fica procurando onde está a onipotência de Jesus. Jesus operou diversos sinais, mas quando ele estava no barco com os seus discípulos, ele demonstrou um poder soberano que somente a Deus pertencia, poder sobre a natureza.
uma tempestade agitou o mar da Galileia, agitou as águas e começaram a submergir o barco. Naquele momento de borrasca, naquele momento de desespero, a Bíblia diz que Jesus foi despertado e disse: vento, aquieta-te. Alguém que fala e o vento entende e obedece. Senhor da criação. Para o mar ele disse: cala-te. Para o vento, aquieta-te. O mar estava barulhando, parecia que ia tragar o barco, e ele fez com que se calasse. E o vento se aquietasse, e trouxe bonança naquele momento, e os discípulos ficaram pasmos, perplexos. Que homem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Não dá para compreender que homem é este. Fala de um poder sobre a natureza. Isso nos mostra o poder de Cristo. Esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos, sempre que necessário. Olha só, quando a Bíblia diz que ele é achado na forma de Deus, usa uma metáfora na língua grega, alguém vestido de vestes reais. Quando diz que ele assumiu a forma humana, o esquema, ele assumiu, tirou as vestes reais e se vestiu de trapo. É mais ou menos essa a ideia. Aquele que é rico se faz pobre. Isso não significa dizer que ele abdicou de seus atributos divinal. Simplesmente que ele se autolimitou. Se autolimitar não quer dizer que ele não tenha, mas que ele não age toda hora com o poder, demonstrando que ele é Deus. E é isso que nós vemos no Evangelho. Ele diz: daquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente meu Pai, o dia do retorno dele. E em outro texto ele diz que o Pai não ocultou nada do Filho. No livro do Apocalipse diz que ele dará um novo nome, ele tem um novo nome que ninguém sabe, a não ser ele mesmo. Ou seja, Deus não sabe o nome do Filho, a não ser ele mesmo. Veja que são expressões que colocam Jesus numa dimensão muito elevada. A ideia de Jesus se autolimitar deve-se à questão do espaço físico, ele não estava em todo lugar, ao corpo. Então, o corpo que está dentro do espaço físico, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, ele se limita ao corpo, ao tempo e ao espaço. Ele fica submetido ao horário, manhã, tarde, noite. Ele não está em todo lugar. Procuravam Jesus de um lado e do outro, foram encontrar na Pérea para chamar para ele ir para Betânia ressuscitar Lázaro. Ele não podia estar lá ao mesmo tempo. Embora onde ele estivesse, ele estava sabendo o que estava acontecendo em Betânia, porque ele sabia que Lázaro estava morto e que ele iria ressuscitar Lázaro. Ao mesmo tempo, a gente vê essa ideia de uma onipresença, embora estando no corpo físico, não estando lá, mas pela onisciência ele sabe tudo. Jesus, verdadeiro homem. Deixa-me ver aqui. Vamos lá, se tem mais alguma pergunta. Não sei se é aqui, se não. Então vamos conseguir continuar, né?
estão pedindo para falar de João 5:30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Esse é um texto clássico, porque o Evangelho de João consegue apresentar as duas naturezas agindo para que nós percebamos que Jesus é 100% homem. E como homem, ele se limitou ao tempo, ao espaço e ao corpo. Então, ele vem para glorificar o Pai. Ele diz que não realiza nada para a sua glória, mas para a glória do Pai. Assim como o Espírito que ele enviou não realiza nada para a sua glória, mas para a glória do Filho. Então, ele diz assim: de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele veio para cumprir uma missão messiânica, e isso do plano divino. Ele se fez homem, ele é o servo de Yahvé, de Javé, de Jeová, e na função de servo ele faz tudo para agradar o Pai. Assim como Adão não agradou a Deus desobedecendo Cristo, ele obedece em tudo. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, voltando ao mesmo texto, que não teve a usurpação de querer ser igual a Deus, ele assume a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E muitos, por não entenderem isso, como Jesus fala desse momento, que ele veio para realizar a vontade do Pai no plano humano, mas no capítulo 10, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. E não é um em comunhão, porque a ideia de divindade está presente no texto sempre. Em João 14, 28, que é um texto predileto de uma seita, diz assim, a última parte do versículo: e eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. É claro, ele está humano, está no plano físico, ele está falando da natureza. Mas em outros textos do mesmo livro, ele afirma a sua identificação com o Pai. Esse texto fala da natureza humana de Cristo, como ele se revela. A concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Olha só, o nascimento de Jesus, ele surpreendeu o mundo de certa forma, porque a expectativa que se tinha do Messias estava distante da compreensão dos judeus de ver um homem na terra com atributos divinos, dizendo: perdoados são os teus pecados. Somente Deus tem o poder de perdoar pecados, e ele tem também. E se quer uma evidência que ele tem poder de perdoar pecados, ele perguntou: o que é mais fácil, dizer perdoados são os teus pecados, que acontece no mundo invisível, na alma, ou dizer levanta do teu leito e anda, que é no plano físico e visível, todos veriam? Para saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tanto perdoar quanto curar, ele disse para o paralítico: levanta-te e anda. Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Esse texto de João 1:18 é interessante, porque diz assim: Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai. Essa expressão no seio do Pai, irmãos queridos, é difícil de traduzir da língua grega esta expressão, porque colocar no seio do Pai é o mesmo que traduzir, como de outras pessoas, no colo do Pai, como uma criança que está no colo do Pai. Mas a ideia é no seio do Pai,
não é bem no peito do Pai, é nas entranhas do Pai. É alguém que participa de Deus em Deus, porque é Deus. É alguém que vivencia a própria divindade. Por isso que Jesus não foi criado. É uma heresia profunda que surgiu por volta do 3º século e está presente hoje em algumas seitas circulando por aí, que Jesus foi criado, a primeira criação de Jeová. Isso é um engano profundo. A Bíblia diz que ele foi gerado e não criado. E ele foi gerado do Pai, ele não foi criado. Criado é uma coisa que não existe. É quando a coisa nunca existiu, aí alguém criou essa coisa. Ele foi gerado. Ele faz parte, ele sempre esteve no Pai e o Pai sempre esteve no Filho. Ele participa da essência do Pai. Por isso que ele é Deus, porque aquilo que o Pai gera não pode deixar de ser Deus. Porque se Jesus, na condição de Filho de Deus, como é nos dado na revelação, foi inferior em alguma coisa a Deus, então existe dois deuses, o maior e o menor. Isso é politeísmo, isso é condenável pelas Escrituras. Se disser que ele é maior, também é outro pecado de heresia. E se disser que ele não é Deus, é apenas alguém espiritual, é outra heresia, porque a Bíblia afirma o tempo todo que ele é Deus, ele é Emanuel, Deus conosco. Então nós temos que estar atentos a esse aspecto divinal de Cristo. Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecido, revelou Deus. Quem vê o Pai vê a mim. Quem poderia dizer uma coisa dessa? Quem vê o Pai vê a mim. Aliás, quem vê a mim vê o Pai. Quem estava olhando para Jesus estava vendo Deus. Os judeus sempre queriam apedrejá-lo ao afirmar que era Deus. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eternamente o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Ele foi profetizado no Antigo Testamento, do Gênesis a Malaquias. Nós temos profecias acerca da vinda de Cristo. O descendente da mulher, Gênesis 3:15, chamado de primeiro evangelho, aí o título primeiro, protos primeiro em grego é evangelho, o proto-evangelho, o descendente da mulher, ele é apresentado no livro do Gênesis, ainda no capítulo 49, que virá o Siló, o pacificador que vai agregar a paz sobre as nações, o descendente de Judá. Ele é apresentado no livro do Êxodo como cordeiro. Ele é apresentado no livro do Êxodo também, aliás, de Levítico. Ele é apresentado como a oferta sacrificial, de acordo com o autor de Hebreus, o sacrifício de Yom Kippur. Ele é apresentado no livro de Números como a rocha que deu água para o povo. Ele era a rocha. No livro de Números, os que tentaram a Moisés e foram picados pela serpente estavam tentando a Cristo, ele estava ali no deserto. O escritor aos Hebreus diz que Moisés preferiu sofrer as dores de Cristo pelo povo de Deus, então ele estava presente o tempo todo. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, ele diz: convém que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, o Pentateuco, a Torá, e nos profetas, os demais livros históricos, e nos salmos, os livros poéticos, os sapienciais. Então, toda a Escritura testificava de Jesus. Testificava de Jesus. Encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1,14 já falei, sua humanidade
volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Jesus teve um cordão umbilical, foi cortado, e Jesus foi amamentado, Jesus foi cuidado, teve todo um processo natural como qualquer criança. Não devemos imaginar algo além disso aí. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que quer dizer isso? No tempo perfeito, completo. O mundo estava preparado para Jesus nascer e a sua mensagem se espalhar pelo mundo. Primeiro, os babilônios destruíram o templo, os judeus construíram as sinagogas, que serão as primeiras plataformas da pregação de Jesus e depois da igreja primitiva. Isso aconteceu por volta do ano 605, a destruição do templo e de Jerusalém pelos babilônios. Depois vieram os medos e persas, que obrigaram os judeus a voltarem do cativeiro e construir Jerusalém e o templo. Esse retorno trouxe na boca dos judeus o aramaico. Então, a Palestina de Jesus falava o hebraico e o aramaico. Pedro foi reconhecido na Judeia, que falava hebraico, e ele era da Galileia, falava aramaico. Quando ele estava junto aos soldados, disseram: tu és um deles? Ele disse: não sou. Ele disse: a tua fala te denuncia. Ele falava aramaico. E também naqueles dias o retorno dos persas gerou o grande Quenessé, que seria o sinédrio de julgamento que não existia até aqueles tempos. E no Novo Testamento Jesus foi julgado pelo sinédrio também. Depois vieram os gregos trazendo a língua, a cultura grega. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. E nos dias que Jesus nasceu, quem dominava o mundo eram os romanos. E os romanos, eles modificaram o mundo com seu domínio bélico, com seu domínio militar, com sua estrutura, com sua pax romana, a construção de estradas e a lei romana dominando os quatro cantos e na arquitetura também, grandes construções. E agora o evangelho vai ser escrito na língua grega, vai ser pregado nas sinagogas e tem estradas para caminharem pelo mundo romano. Então, rapidinho o evangelho se expandiu pelo mundo. Então, Jesus nasceu no tempo perfeito que os judeus podiam fluir para Jerusalém pelas estradas romanas, se expandir pelo mundo como o evangelho, começar por Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus, o homem perfeito, capítulo 3 da lição, para finalizar. E eu acredito que você não está com pressa para chegar em casa, porque você já está em casa. Então, nós estamos finalizando em questão de minutos, e o Senhor permite isso acontecer com o mundo, com o Brasil. Não podemos atribuir isso a Satanás, porque se for cumprimento de profecias, foi Jesus quem pronunciou. Ele vaticinou que aconteceria, então tem que acontecer. E se Deus quiser punir alguém com isso, é Ele que está trazendo. Então não vamos atribuir essa glória ao adversário jamais, mas aquele que é soberano, que domina todas as coisas, que tem um propósito por trás de tudo isso, e está nos dando uma nova lição como igreja, nos ensinando ou talvez nos preparando para algo que possa trazer inquietação para a igreja no Brasil e no mundo. Pois por enquanto a voz da igreja não foi calada. Ninguém disse que as igrejas teriam que fechar a sua boca, fechar as portas, por uma questão de prevenção à identidade física do sujeito, à integridade física, à proteção. Mas ninguém disse que poderia calar a boca da igreja, jamais. Então não podemos atribuir isso aí uma perseguição do inimigo, uma ação divina. E daqui a pouco estamos ouvindo aqui, já estamos sentindo alegria de ouvir uma melodia que glorifica o Senhor Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental.
ou seja, nem foi gerado pelo pecado e nem pecou durante a sua existência física humana, porque ele assumiu uma forma gloriosa após a ressurreição. Então, nós temos que entender que ele era 100% homem e 100% Deus. Se ele não fosse Deus, em alguma hipótese, um Deus menor inferior, porque estava em carne, logicamente que ele nunca seria Deus, porque um Deus que é Deus nunca deixará de ser Deus, independente da forma que ele assuma, o lugar que ele vá e a maneira que vem agir, ele não pode deixar de ser Deus, porque Deus não é um atributo, é signatário, a própria essência de Deus, o ser divino, faz parte da sua, do seu ser, da sua essência. O Deus é a essência, ele não podia deixar de ser Deus sob hipótese alguma, ele era 100% Deus, né? Difícil para alguns aceitarem, mas a Escritura que nos ensina assim, e o cristianismo ortodoxo, que preserva essa doutrina tanto está no cristianismo protestante, quanto no cristianismo católico, quanto no cristianismo ortodoxo, nas suas mais variantes, mas ela é tão original quanto foi decidida no início da igreja cristã, desde a era apostólica até o século 21, e nós não podemos abrir mão dessas verdades imutáveis. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Quando tentaram para fazer um milagre como Herodes fez, ele não fez, porque ele não veio para dar glória ao homem. Quando Pedro tentou defendê-lo com a espada, ele disse que poderia pedir às legiões de anjos e não fez isso. Então ele agiu como homem, naturalmente, sem interferir, sem abusar. Quando o diabo tentou, se és o Filho de Deus, faz assim, ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, o último Adão, assim como o primeiro Adão, perdeu, desobedeceu e tentou ser Deus, porque a serpente: sereis semelhantes a Deus, e ele tentou ser Deus. O segundo, sendo Deus, não se deu a usurpação de ser igual a Deus, mas assumiu a forma humana. O segundo Adão, Jesus, é o homem perfeito que inaugura a nova criação de Deus. Então a igreja, os cristãos, são identificados como a nova criação. Então a perfeição espiritual e moral de Cristo, aquele que nunca pecou, nem se achou engano em sua boca. Conclusão: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus para todo o sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Então agora você fica com a linda canção, o irmão Isaías.